Olá, eu sou Raquel Lopes, este é o Poder Entrevista e hoje vou conversar com Eduardo Felipe Matias, sócio da Nelme Advogados e especialista que foi escolhido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pela União Europeia para realizar um estudo que trouxe contribuição para as discussões do Marco Legal de Startups. Primeiro eu gostaria de saber o que define uma startup e qual o diferencial dela em relação a uma empresa. Acho que esse é o primeiro grande problema que a gente tem pela frente na hora de pensar no marco legal das startups. Não existe uma definição universal de startups. A gente não pode dizer que obrigatoriamente uma startup é uma empresa inovadora, uma empresa de determinado tamanho, com um determinado número de funcionários. Não existe isso, né? Isso tem que ser construído. E parte da discussão para se chegar num marco legal das startups passa por essa definição. E é difícil definir. Por que é difícil definir? Existe um problema de política pública que surge na hora que você procura definir uma empresa startup, porque você pretende conferir benefícios a essa empresa. Então, se a definição for muito ampla, o custo desses benefícios para o Brasil passa a ser muito alto. Então, se qualquer empresa se qualificar como startup, seja ela uma empresa que não é inovadora, que existe há muito tempo, que tem um número enorme de funcionários, se todos passarem por esse funil, você tem tantas empresas que se habilitam que no fim o custo financeiro, o custo econômico de conferir alguns benefícios a essas empresas passa a ser muito grande, e aí numa discussão de política pública isso pode ser prejudicado. Por outro lado, se você restringe muito a definição, então você começa a colocar características que são peculiares mesmo das startups, um produto ou um serviço que seja capaz de escalar, né, de conseguir trazer resultados rapidamente, que seja inovador, que tenha equipes altamente técnicas, altamente capacitadas. Se você começa a restringir demais esse funil, apertar demais esse funil, você vai ter, primeiro, poucas empresas passando por ele, o que é ruim porque você não abrange um universo maior de empresas. Por outro lado, também te dá a capacidade de conferir benefícios melhores, benefícios maiores a essas empresas. Então você percebe que o primeiro equilíbrio difícil que existe aí nessa discussão é o que é uma startup. Tanto que nessas discussões que existiram aí no ano passado, na consulta pública, que levou as sugestões para o marco legal das startups, havia várias questões sobre o que deveria ser uma startup. Alguns desses itens que eu já mencionei foram colocados, e não há um consenso sobre quais deles são obrigatórios e quais não. E como que está a situação da criação do Marco Legal de Startup no Brasil? Existe um projeto de lei complementar que vinha sendo aí discutido no Congresso, continua sendo discutido, né, na Câmara dos Deputados, projeto de lei complementar 146 do ano passado, e existiu no ano passado também essa consulta pública que eu mencionei. Né? O que foi a consulta pública? Foi uma tentativa de ouvir o ecossistema das startups para entender quais são as dores, quais são os problemas que esse ecossistema sofre e quais são as possíveis soluções para isso. Então, passou-se por esse processo de consulta pública. A consulta pública gerou alguns resultados que estão sendo tratados aí internamente pelo governo e que devem ser acrescentados a essa discussão do projeto de lei complementar que existe hoje. Né? Então, a gente está num momento aí, vamos dizer, importante para esse marco legal, que é exatamente o momento de juntar essas propostas que vieram, né, de uma ampla, aliás, é bom dizer, né, uma ampla participação do ecossistema. Foram centenas de pessoas ouvidas, centenas de entidades, a gente está falando de aceleradoras, entidades de classe, empresas, escritórios de advocacia. Quer dizer, existiu aí uma ampla base que contribuiu para essa consulta pública, e aí então existem sugestões que vão ser condensadas aí no projeto de lei. E o que vai mudar com a criação do Marco Legal? Olha, eu diria que existem duas frentes principais e a gente pode aprofundar cada uma delas. A primeira frente é uma frente que procura facilitar a vida do empreendedor, para ser bem claro. O que significa facilitar a vida do empreendedor? O Brasil, né, como todos sabem, é um país complicado em que é complicado empreender. Então a gente tem uma burocracia muito grande, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas. Uma empresa nascente, ela tem essa dificuldade até de estrutura para poder atender a todas essas obrigações, fora a questão dos custos. Né? Então, algumas medidas, elas vêm aí nessa direção de facilitar a vida do empreendedor. O que significa? Desburocratizar tanto a abertura quanto o encerramento de empresas, significa você procurar criar uma legislação trabalhista mais amigável para o que é o fenômeno das startups, significa você aliviar um pouco a carga fiscal, procurar inserir, por exemplo, as startups no Simples Nacional, que é um regime, né, simplificado de tributação. Então, existem, sim, algumas medidas nesse sentido. E a outra frente, que a gente pode também discutir um pouco melhor,
é a frente de aumentar a base de investidores. Um ecossistema saudável de startups ele depende de uma base ampla de investidores. E aí o que a gente percebe é que muitas vezes o investimento no Brasil ele é inibido porque o investidor tem medo de investir, tem receio até de que o patrimônio pessoal dele possa ser afetado pelo eventual fracasso de uma startup. Então a startup já é um investimento de alto risco. Você sabe que daquelas 10 startups em que você pode investir, de repente uma ou duas vão ter algum resultado. E ainda, além disso, você corre o risco de aquelas que foram fracassadas, elas acabem comprometendo o teu patrimônio. Então, uma das medidas também que estão aí previstas, né, em discussão no marco legal é você tentar proteger o investidor contra aquela chamada desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Então, o patrimônio do investidor, aquele valor que ele investiu, ele pode perder, mas isso não pode invadir o próprio patrimônio dele. O que falta para o marco legal entrar em vigor, além de passar pelo Congresso? Qual a fase que ele está hoje no país? Existe essa discussão, está em trâmite na Câmara dos Deputados, há uma comissão que foi nomeada para avaliar o projeto, para contribuir para o projeto, e acho que existe hoje a expectativa de que essas propostas do governo, que são resultantes dessa consulta pública, sejam levadas para o Congresso, né, para a Câmara, para que isso seja depois levado a plenário para discussão. Então, é um momento importante, como eu disse, e aí entra a questão das contribuições, né? Você comentou no começo da nossa conversa esse estudo que foi solicitado tanto pelo MCTI quanto pela União Europeia, cujo objetivo é exatamente tentar assimilar alguns exemplos de políticas de países europeus e da própria União Europeia que podem contribuir para o marco legal brasileiro, que podem contribuir mais amplamente até para estimular o nosso ecossistema de startups. Esse estudo se chama Sharing Good Practices on Innovation, né? Compartilhando boas práticas de inovação, e ele traz exatamente essa experiência de o que deu certo lá que pode dar certo aqui. Então, que tipo de programa funciona bem na Europa e que poderia funcionar bem aqui? Foram selecionados 2 países, a Espanha e a Itália. Por que isso? A Espanha passa por um processo parecido com o Brasil, ela teve uma consulta pública e hoje está aí discutindo também um marco legal. E a Itália tem uma lei de startups que teve um efeito monstruoso no sentido de impulsionar as startups naquele país, que eram muito poucas, era um país com muito pouca tradição em inovação. Então, nesse tipo, né, de empresa inovadora. E aí isso gerou, então, um efeito positivo. Então, acho que além do que está sendo discutido, existem medidas que são trazidas por esse estudo que podem também contribuir para a discussão geral sobre o marco legal. E quais as conclusões que o senhor pode tirar desse estudo? O estudo foi publicado, acho que a gente pode até depois compartilhar o link, né, para o estudo, ele está disponível para download, gratuito, para quem quiser. E esse estudo ele tem algumas conclusões importantes. Por exemplo, sobre políticas públicas, chama atenção o fato de que existe uma preocupação muito grande na Europa para que essas políticas sejam muito bem coordenadas, muito bem centralizadas e, ao mesmo tempo, exista um monitoramento das políticas. Por que isso? Isso te permite verificar as iniciativas que são bem-sucedidas e aquelas que deram errado. Quando você tem uma iniciativa que dá errado, você tem que parar de pôr dinheiro naquela iniciativa. E num país que nem o Brasil, em que o recurso público é ainda mais escasso, fica mais relevante ainda você fazer um monitoramento severo de políticas públicas, né? Existem políticas, por exemplo, e esse é outro assunto que eu acho que é muito relevante e que é tratado no próprio estudo, políticas de incentivo a soluções inovadoras socioambientais. Então, os chamados negócios de impacto, que são aqueles negócios que têm externalidades positivas para a sociedade, que trazem soluções socioambientais, que trazem benefícios para a sociedade, eles podem ser estimulados por meio de prêmios, de concursos, né? Você criar concursos que tragam soluções inovadoras para alguns problemas que a própria sociedade define, que o governo, que o Estado define como prioritárias e por isso financia isso. Então tem exemplos desse tipo, né? Exemplos de medidas desburocratizantes, medidas que são voltadas a incentivos fiscais e por aí vai. O senhor pode citar exemplo de países que contam já com a regulamentação de startups e no que isso tem influenciado? Então, eu acho que esse exemplo que eu acabei de dar da Itália é interessante, né? Antes da legislação sobre startups, existiam 400 e poucas startups no país. E esse número multiplicou por mais que 10 em poucos anos depois da legislação. O que mostra isso? Mostra que não é só o Brasil que tem uma demanda reprimida por legislações desse tipo. A gente, no meu escritório, teve a oportunidade, há um tempo atrás, de realizar uma pesquisa chamada Panorama Legal das Startups, que procurava ouvir, não só clientes, mas mais amplo do que isso,
os parceiros que a gente tem, que são aceleradoras, empresas do setor, e com isso expandir para entender quais são, de fato, as preocupações do setor. E aí a gente vê que a questão da burocracia, a questão da carga tributária, a questão das obrigações trabalhistas pesa demais. Então, na hora que você tem uma legislação que entende melhor as necessidades do ecossistema, isso, sem dúvida, acaba trazendo resultados, né? No caso da legislação trabalhista, algo que é muito utilizado pelas startups e que não encontra uma regulamentação ideal e que o marco legal pretende trazer, são as stock options, a possibilidade do funcionário, né, do empregado daquela startup, ter uma opção de compra de ações. Agora imagine uma startup que está no começo da vida dela, não tem dinheiro, quer trazer um talento, ela tem que trazer talentos, ela tem que trazer pessoas altamente capacitadas tecnicamente, né? E aí ela se vê com isso, eu não tenho recursos, como que eu vou fazer para crescer? Então o stock option, a opção de compra de ações, é algo muito utilizado. Então é um exemplo de como a legislação, com uma simples mexidinha lá em alguma disposição, consegue fazer uma espécie de liberação de um poder aí de empreendedor da sociedade. O senhor acredita, então, que o marco legal ele pode trazer benefícios para o pequeno empreendedor? Pode, sem dúvida. Eu acho que esse é o objetivo. Na verdade, na hora que você estimula essas duas frentes que eu te disse, a primeira, de desburocratizar a vida do empreendedor, o brasileiro ele é empreendedor, mas a gente não sabe muito bem se ele é empreendedor por necessidade ou por opção. Isso eu acho que é uma coisa da nossa cultura. Infelizmente, a falta de oportunidades acaba levando muitas pessoas a empreender. Isso é um dos aspectos mencionados também nesse estudo Sharing Good Practices on Innovation, né? A gente percebeu que existe uma necessidade de empreender e que nem sempre ela é amparada pelo Estado. E isso acaba sendo até mais sentido por alguns segmentos da sociedade. Então, existe hoje pouco empreendedorismo feminino comparativamente ao masculino, pouco empreendedorismo negro comparado às pessoas, se pegar os fundadores de startups, são predominantemente brancos. Então, tem que existir programas para conseguir equalizar isso, conseguir melhorar esses setores da sociedade. E acho que, por isso que, nesse caso, você tem um equilíbrio também para ser encontrado entre o que é o papel do Estado e o que é a livre iniciativa. Você não pode sufocar a livre iniciativa, tem que existir liberdade de contratação, tem que existir a livre iniciativa, mas às vezes o Estado tem que se mexer até para permitir que a livre iniciativa atue. Hoje, na visão do senhor, o Brasil é um bom país para se criar uma startup? Temos bons exemplos hoje de startups brasileiras? Temos, e aliás, essa é outra conclusão interessante do estudo, porque na hora que você olha para o ecossistema brasileiro, você percebe duas coisas. Uma que chama muito a atenção e que a gente vê ganhar as manchetes dos jornais é que até 2 anos atrás a gente não tinha nenhum unicórnio, né? Sendo unicórnio aquela empresa cujo valor supera $1 bilhão. Então, essas startups, unicórnios, são novidade no Brasil e hoje a gente já tem pelo menos uma dúzia. Isso muito rapidamente. Então, você vê que o ecossistema das startups ele ganhou vigor, ele ganhou força. Ele tem hoje, inclusive, unicórnios em diversos segmentos, fintechs, retail, ou seja, varejo. Você tem diversos segmentos hoje que atuam, em que as startups atuam com sucesso. Mas não é só essa questão do volume vamos dizer, individual de recursos de algumas startups. Existe hoje uma multiplicidade, existe um enorme número de startups no Brasil. São mais de 13 mil aí pelo levantamento que foi feito recentemente pela Associação Brasileira das Startups. Então você vê que mesmo isso, o número de startups cresceu de uma forma exponencial. A gente tinha um número relativamente pequeno, 5, 6 anos atrás, e isso foi crescendo, quase dobrando, até chegar nesse número dos 13 mil. Quando a gente fala que tem uma base muito boa de startups, significa que você tem muito mais chances de gerar emprego, muito mais chances de encontrar soluções inovadoras para alguns problemas da sociedade. É algo muito mais, essa difusão de soluções acaba levando a gente a poder encontrar soluções inovadoras e a economia funcionar melhor. O Brasil, na visão do senhor, ele é um bom lugar para criar uma startup, mas como é o Brasil em relação a outros países? Ainda existe muita deficiência? Não, existe muita deficiência e é um ponto que vale a pena a gente atacar, é a questão da desigualdade regional. Né? Do mesmo jeito que existe desigualdade de gênero e de raça, existe muita desigualdade regional no Brasil. Outra conclusão é que a gente pega o número de startups, o número de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, eles estão muito concentrados na região sudeste, nas regiões sudeste e sul do Brasil.
E São Paulo nem se fala, porque se a gente pegar São Paulo em comparação a outros estados, São Paulo tem 3 vezes mais incubadoras, por exemplo, do que o segundo colocado, que seria Minas Gerais. Então a gente vê que existem casos de sucesso fora de São Paulo, existe Santa Catarina, Florianópolis, existe Recife, mas é pouco ainda para um país que é tão grande, tão diverso como o Brasil. São Paulo, inclusive, é um case comparando a outras cidades do mundo, que acho que é um pouco também está dentro da tua pergunta. Na hora que a gente olha, se você perguntar se o Brasil é melhor do que outros países para investir em startups hoje, a resposta provavelmente é não, porque existem muitos ecossistemas de startups que estão acima do brasileiro em termos de atratividade. Agora, a gente tem uma atratividade natural pelo tamanho do país, pelos recursos que o país tem e por ter alguns polos já se desenvolvendo claramente, né? Além de São Paulo, esses que eu já mencionei. Então, é sim um bom local para se investir em startups. Mais do que isso, eu acho que entra naquela categoria de locais promissores, que não é um local maduro ainda, portanto, as oportunidades podem ser maiores. O senhor citou São Paulo, o porquê que existe um motivo para estar mais concentrada em São Paulo, o porquê que ela ainda não foi para outras regiões, não foi assim, está em menor quantidade em outras regiões? Eu acho que o motivo tem a ver com o próprio poder econômico do estado de São Paulo, né, e da cidade de São Paulo. Isso se reflete em outros setores da economia, não seria diferente no setor das startups. Mas, além disso, eu acho que existe sim um ecossistema em ebulição em São Paulo, né? A gente tem muitos coworkings, tem muitos hubs de inovação. Então, tem aqui hub de inovação do Google, hub de inovação do Facebook, o Cubo, né? Tem vários lugares que são bem impressionantes em termos de estrutura oferecida para os empreendedores. Então, existe, acho que, 2 coisas. Primeiro, que já seria natural no Brasil, como um estado que lidera a economia, também lidera uma área da economia que é de ponta até, né, porque ela vem antes, e aí é normal que se reflita aqui antes e se espalhe depois, mas também tem essa iniciativa, eu acho, de boa parte das empresas por aqui, de aceleradoras que foram surgindo, de desenvolver esse ecossistema na cidade. O poder público, na visão do senhor, ele tem impulsionado a criação das startups? Como ele pode atuar na criação? Ele deve ou não atuar? Ele tem atuado, existe aí, se a gente, inclusive muitas dessas iniciativas são listadas nesse estudo, a gente tem iniciativas, por exemplo, para combater a falta de internacionalização das startups brasileiras. Existe um programa que chama Startup Brasil, que tem esse objetivo exatamente de pegar a startup, treinar aquela startup, prepará-la para fazer um pitch lá fora, entender como vai ser o soft landing, né, a chegada dessa startup nesse país no exterior. E é um programa que já tem um grande sucesso junto às startups, programa do governo federal, que com outras entidades de apoio. Então existe sim, acho que existem sim algumas iniciativas, inclusive de algumas entidades, como a FINEP, o BNDES, de criação de programas de aceleração, de fundos de investimento. Isso vai gerando, né, deixando o ecossistema mais parrudo, mais forte, mais até resiliente em casos de crise como que a gente está vivendo. Então, existem iniciativas importantes. Eu acho que a principal delas vai ser o marco legal, porque aí sim é uma mudança grande no que é hoje a estrutura que as startups encontram para poderem atuar no país, né? Então, acho que o marco legal é importante, mas existem sim outras iniciativas, tanto do governo federal quanto de outras entidades públicas e privadas que tentam fomentar as startups. Hoje no Brasil, qual o percentual de startups que são criadas e qual o percentual que conseguem dar certo? Existe esse percentual? Eu não saberia te dizer qual é o percentual, mas a gente sabe que é grande, né? Isso é mundial, não é só no Brasil. Existe aquele chamado Vale da Morte das startups, né? O Vale da Morte da inovação, que a empresa, quando ela começa a atuar, uma empresa nascente, ela não tem recursos, ela ainda vê essa carga enorme em cima dela, né, de obrigações, e aí ela encontra dificuldade de passar por essa fase inicial. Então, se não tiver alguém pegando na mão ou dando um empurrãozinho, ou pelo menos tirando esse peso durante esse deserto, que é esse Vale da Morte, a empresa morre mesmo, né? Ela não consegue atravessar esse período e ela morre. E isso é clássico, né? Seja por condições de mercado, seja por não ter encontrado um produto ideal, seja por não ter encontrado os consumidores que esperava. Isso acontece muito. Então, assim, estatísticas aí que dizem que
de 2 em cada 10 startups acabam sobrevivendo, mas assim, no número exato no Brasil, é algo que até valeria a pena realmente levantar. O senhor tinha dito também a questão do perfil, que ainda existem poucos negros, existem poucas mulheres que têm criado startups no Brasil. Tem um motivo para isso? Como impulsionar para que esse perfil de pessoas também entre no mercado de startups? Eu acho que tem que existir algum tipo de ação do Estado, né? Se a gente pegar o exemplo da Itália, em relação às mulheres, existem alguns tipos de empréstimo que são conferidos pelo poder público, que na hora que você tem uma predominância de mulheres, por exemplo, naquela startup, seja como fundadoras, como colaboradoras, como diretoras, você tem possibilidades de ou taxas melhores ou de abater parte daquele valor e aquilo ser considerado doação. Você tem, no caso regional, mais uma vez, pensando no exemplo italiano, você tem a possibilidade de que startups do sul da Itália, que é a região mais pobre do país, também tenham condições para deduzir valores mais facilmente, né, 20% pelo menos dos valores a serem deduzidos daqueles valores que são por elas levantados em programas públicos de financiamento. Então, existem medidas nesse sentido que podem ser adotadas. Que isso vale para todos aqueles segmentos e todos aqueles setores da sociedade ou da economia que a gente gostaria de estimular, né? Vale para os negócios de impacto, né? Isso é uma coisa que não é prevista, pelo menos não foi prevista até hoje em relação à legislação que vem sendo discutida do marco legal das startups, mas até que ponto os negócios de impacto deveriam ter ainda uma vantagem a mais em relação às startups comuns, vamos dizer assim, que só têm por objetivo o lucro, sem muita preocupação com os efeitos que as suas atividades provocam na sociedade. Isso é algo para se pensar, né? Os negócios de impacto, como eu comentei, eles podem trazer soluções muito significativas. Como que o governo pode fazer isso? Pode fazer mexendo em legislação, pode fazer criando programas especiais, pode fazer por meio de compras governamentais. Então, um programa de compras governamentais inteligente, focado em startups, permitindo que aquelas startups vendam para o governo, hoje que é muito difícil, né? Elas atenderem a todos os requisitos de uma concorrência pública. E que elas possam vender para o governo, com isso, seus produtos ou serviços ganharem escala, com isso elas se tornarem mais competitivas. Isso seria algo muito benéfico, inclusive é algo que faz parte do projeto que está sendo discutido no marco legal. Então, são medidas desse tipo, né? Tem que existir, sim, uma interferência. Não é uma interferência que sufoca, é uma interferência que impulsiona. E o marco legal, na visão do senhor, ele está gerando discussões em torno dos negros, das mulheres, na questão deles conseguirem entrar nesse mercado de startups? Eu acho que a discussão ela ainda é mais genérica do que isso, ela é mais geral, né? Ela tem mais a ver com as dificuldades que as empresas enfrentam. Então, por exemplo, existe proposta de criação de uma sociedade anônima simplificada. Essa sociedade anônima simplificada, ela encara exatamente os custos que existe hoje numa sociedade anônima e tenta tirar esses custos por meio de permitindo, por exemplo, a publicação as publicações sejam feitas na internet, né, em vez de você arcar com os custos de publicação hoje existentes. Isso aumenta a base de investidores e vai por esse caminho, né? Vai por esse caminho mais geral de incentivo ao ecossistema. Não existe ainda, eu acho, e talvez nem deva existir nesse momento, porque talvez sejam programas específicos que tenham que ser criados fora do marco legal, porque o marco legal ele tem esse caráter, claro, mais genérico, né? Mas eu acho que essas medidas ainda têm que ser fomentadas, né? Têm que ser imaginadas e implementadas. Hoje, uma pessoa que queira criar uma startup, o que ela precisa? Hoje existe uma diferença legal no Brasil entre uma empresa e uma startup? Não existe. É por isso que eu trouxe o assunto da sociedade anônima simplificada, né? Você hoje, uma startup, normalmente ela vai procurar a estrutura com menos custo, então a maioria vai optar pela sociedade limitada, e aí o que acontece? Quando chega o investidor, ele olha para aquela estrutura e fala, essa estrutura não me satisfaz. Eu preciso de algo mais complexo, algo com capacidade de emitir valores imobiliários mais complexos, que me proteja melhor. E aí, normalmente, quando a startup começa a receber rodadas mais significativas de investimento, ela se transforma em SA. E aí ela vai incorrer naqueles custos todos da SA. Então, na hora que se cria uma sociedade anônima simplificada, você acaba permitindo que as startups optem por esse modelo de cara, né? E com isso elas tenham menos custos e com isso elas atraiam mais investidores e, portanto, elas sejam mais bem-sucedidas, ou pelo menos tenham a tendência a ser mais bem-sucedidas. Não existe uma definição hoje, não existe o tipo societário startup, né? Ela vai ter que optar por algum dos tipos societários existentes e aí é possível que esse modelo da sociedade anônima simplificada contribua para que ela consiga prosperar.
Uhum. Doutor Eduardo, em relação a esse assunto, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que eu não perguntei? Eu acredito que seja isso, acho que a gente falou sobre diversos pontos que me parecem importantes. Acho que um ponto importantíssimo é a função das startups hoje na economia. A gente sabe o que elas representam no mundo inteiro em termos de crescimento econômico e a gente vive um momento muito específico, muito especial no Brasil, que é esse momento de pandemia, necessidade de retomada econômica, né? E aí as startups podem vir a contribuir para essa retomada econômica. A gente sabe que elas geram muita riqueza, que elas são capazes de gerar muitos empregos. Então, não é fácil, uma economia consolidada como a brasileira, você conseguir lugares onde você possa mexer e que te permitam ter um crescimento rápido. Acho que as startups estão por esse caminho. Na hora que você conseguir liberar essa força, né, desses empreendedores, desses investidores, me parece que isso vai ser muito positivo. Na visão do senhor, já houve contribuição das startups no crescimento econômico devido nesse período de pandemia ou não? Como que tem sido esse crescimento econômico, a influência dela nesse crescimento econômico aqui no Brasil? Então, essa é uma moeda que tem dois lados, né? Porque, por um lado, existem startups que se deram muito bem nesse período, e é claro, todas aquelas que têm o seu modelo de negócios de alguma forma atrelado ao digital, atrelado à possibilidade de delivery, né? E a gente vê no dia a dia o quanto isso nos facilitou, o quanto que a educação à distância, o quanto que a possibilidade, inclusive, de dar uma entrevista, né, à distância, nos permite aí expandir um pouco nossos horizontes e mudar um pouco a nossa mentalidade em relação à forma como a gente faz as coisas, e as startups ajudaram muito nisso. Por outro lado, tem dois fenômenos que são negativos. O primeiro que algumas big techs, algumas grandes startups, começaram a acumular ainda mais poder do que elas já acumulavam. Então esse é um ponto muito preocupante dessa sociedade, da era digital que a gente está vivendo hoje, e perceber que essas big techs, elas hoje são muito valiosas, elas têm um poder muito grande sobre os nossos dados, sobre as nossas vidas, realmente, né? Então isso é algo que a gente tem que ficar atento. E outro ponto que é interessante é que muitas startups, e a maioria das startups, sofreu nesse período. Por que a maioria sofreu? Porque durante esse período, a startup não tinha, algumas delas não tinham caixa para enfrentar 2, 3, 4, 5 meses sem vendas, sem poder chegar ao seu público. Então, né, nem todas aquelas nem todas as startups têm esse modelo de negócios que é favorecido pela pandemia. Portanto, acho que aí um balanço difícil de ser feito, se houve mais ganhos ou mais perdas. O senhor pode me dar exemplo de startups que têm crescido bastante no país? Não. Se a gente pegar esse exemplo que eu dei, bom, primeiro a gente teve agora recentemente, inclusive, o evento do Pix, né? Então você vai ver quantas startups vão estar baseadas nesse novo modelo de pagamento, nesse novo modo de pagamento. Portanto, existe aí, sem dúvida, um impulso grande. Nós não podemos esquecer que as grandes empresas também não estão alheias a esse movimento, então as grandes empresas tentam mudar a mentalidade delas também para ter uma mentalidade mais startup, vamos colocar assim, tentam pivotar os seus negócios para poder atender a esse tipo de demanda, mas existem, né? Existem fintechs que valorizaram muito nesse período, o Nubank, por exemplo, existem empresas que são baseadas nesse modelo de delivery, como o iFood, né? Que muitas pessoas utilizaram também nesse período. Então, sem dúvida, sim, há exemplos de empresas vencedoras. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não te perguntei? Acredito que é isso. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado a você. Esse foi mais um Poder Entrevista. Agradeço pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.